Imagine que a nossa sociedade é como um grande prédio, onde todos nós queremos morar. Para que esse prédio funcione direitinho, a gente precisa de um monte de serviços, tipo segurança, limpeza, luz, água, internet, essas coisas básicas, né? Mas você já se perguntou de onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? É aí que entram os famosos tributos. Pense nos tributos como um aluguel que a gente paga para viver em sociedade. São contribuições obrigatórias que fazemos para que o governo possa financiar os serviços públicos essenciais para o nosso bem-estar, tipo aqueles que a gente acabou de falar. Assim como pagamos pelo nosso conforto individual, os tributos garantem o conforto coletivo para que todo mundo possa viver numa boa. É claro que ninguém gosta muito de pagar impostos, isso a gente sabe. Mas é importante a gente entender que eles são super importantes para o desenvolvimento do nosso país. Sem a grana dos tributos, o governo não ia ter como investir em coisas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. É como se a gente estivesse investindo no nosso futuro. Ao contribuir, estamos garantindo uma sociedade mais justa, com mais oportunidades para todo mundo, de norte a sul do Brasil. No mundo dos tributos existe uma ordem, uma hierarquia, como se fosse uma pirâmide. Lá no topo mesmo, a gente tem a Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, a Carta Magna. É ela quem define as competências tributárias, ou seja, quem manda em relação aos tributos, quem pode criar e cobrar cada tipo de tributo. Logo abaixo da Constituição, temos as leis complementares, que são como ajudantes da Constituição, complementando as regras gerais. Depois vem as leis ordinárias, que tratam de assuntos mais específicos dentro do mundo dos tributos. E descendo mais um degrauzinho da nossa pirâmide, a gente encontra as leis delegadas, que são tipo decretos do presidente da República com autorização do Congresso, e as medidas provisórias, que são como leis expressas que entram em vigor rapidinho em casos de emergência. E por último, na base da pirâmide estão os decretos legislativos e os decretos regulamentares, que servem para detalhar e regulamentar as leis que já existem, né? Eles não podem criar novos tributos, só organizar a aplicação dos que já existem. Essa hierarquia toda é muito importante para garantir que tudo funcione direitinho, com segurança jurídica e para evitar brigas entre os poderes. É como um jogo de truco. A carta mais forte sempre ganha. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, define direitinho o que são os tributos e quais são as características deles. Para entender melhor, imagine que os tributos são como um bolo delicioso. Para o bolo ficar perfeito, a gente precisa de ingredientes específicos, na medida certa. O primeiro ingrediente é a cobrança em dinheiro, ou seja, os tributos devem ser pagos com a nossa moeda, o real, e não em outras coisas como produtos ou serviços. Imagina a confusão se você pudesse pagar seus impostos com galinhas ou fazendo a unha da fiscal. Ia ser uma bagunça, né? O segundo ingrediente é a natureza compulsória. Em outras palavras, o pagamento de tributos é obrigatório, independente se você está a fim de pagar ou não. É como a lei da gravidade, não importa se você acredita ou não, ela sempre vai estar lá. O terceiro ingrediente é a finalidade de arrecadar dinheiro para o Estado. Os tributos são a principal fonte de renda do Estado. E essa grana toda é usada para pagar os serviços públicos, como saúde, educação, segurança. É como se os tributos fossem o combustível que faz a máquina pública funcionar. E para finalizar, o quarto ingrediente é a ausência de caráter sancionatório. Isso quer dizer que os tributos não podem ser usados como forma de punição. O objetivo é arrecadar recursos para o Estado e não punir o contribuinte. Seção 4. A faísca da obrigação, desvendando o fato gerador. No artigo 4º, já pensou como funciona um interruptor? Quando você aperta ele, a luz acende na hora, certo? No mundo dos tributos, o fato gerador é como se fosse esse interruptor, é o acontecimento, a situação, que faz surgir a obrigação de pagar um tributo. O artigo 4º do nosso querido CTN
define o fato gerador como a situação definida na lei como necessária e suficiente para que surja a obrigação tributária principal. É como se a lei estivesse dizendo: se acontecer isso aqui, você vai ter que pagar esse tributo sem choro nem vela. Vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. O famoso IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O fato gerador do IPTU é ser dono de um imóvel na cidade, ou seja, no momento em que você compra um apartamento, uma casa, um terreno na cidade, você tem que pagar o IPTU. E tem mais uma coisa importante: o nome que se dá ao fato gerador não importa muito. O que vale mesmo é a situação real. Imagine que inventassem um imposto chamado taxa de iluminação pública, mas que na prática só quem tivesse carro pagasse. Nesse caso, o fato gerador não seria a iluminação pública, mas sim ter um carro. Faz sentido, né? Poinkiuru, seção 5, os tipos de tributos. Uma abordagem prática com o artigo 5º. Assim como a gente encontra diferentes tipos de frutas na feira, cada uma com seu jeitinho, cor e sabor, o mundo dos tributos também tem suas variações. O artigo 5º do CTN define os 5 principais tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e especiais. Vamos fazer uma tabelinha para ficar mais fácil de visualizar. Tipo de tributo. Descrição exemplo. Impostos. São tributos que não estão ligados a nenhuma atividade específica do governo. É como se fosse um valor geral que a gente paga para o funcionamento da máquina pública. Imposto de renda, IR, aquele que a gente declara todo ano, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que está embutido no preço dos produtos. Taxas. As taxas são cobradas quando a gente usa um serviço público específico que a gente consegue tocar, sabe? Tipo quando a gente precisa de um documento ou usa um serviço da prefeitura. Taxa de licenciamento de veículos, aquela que a gente paga todo ano para poder circular com o carro, e a taxa de coleta de lixo que a gente paga para a prefeitura manter a cidade limpa. Contribuições de melhoria. Imagine que a prefeitura fez uma obra na sua rua, asfaltou tudo, colocou iluminação nova e o seu imóvel valorizou por causa disso. As contribuições de melhoria são cobradas nesses casos quando a obra pública valoriza os imóveis da região. Asfaltamento de uma rua, construção de uma praça, essas coisas que melhoram a vizinhança. Empréstimos compulsórios. Esses são mais raros. Felizmente, são tributos que o governo pode cobrar em situações extremas, como em caso de guerra ou de alguma calamidade pública, tipo um terremoto ou uma enchente muito forte. Cobrança de um valor extra para ajudar na reconstrução de uma cidade depois de um terremoto, por exemplo. Especiais. Os tributos especiais são criados por uma lei complementar, que é um tipo de lei mais específica e tem uma finalidade específica. Um exemplo é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, que as empresas pagam sobre o lucro que obtêm. Saber diferenciar cada tipo de tributo é super importante para garantir que tudo esteja sendo cobrado corretamente. Cada tributo tem suas próprias regras, e se algo estiver errado, você pode questionar. Seção 6. Conclusão. Dominando o CTN para um futuro financeiro sólido. Entender o Código Tributário Nacional é como ter um guia completo para lidar com os tributos no Brasil. É como se você tivesse um mapa para navegar nesse mundo complexo e, às vezes, um pouco confuso. Ao conhecer seus direitos e deveres, você evita pagar impostos a mais, planeja melhor suas finanças e faz escolhas mais inteligentes para o seu futuro. E lembre-se, conhecimento é poder. Continue buscando informações sobre o sistema tributário brasileiro, faça cursos, participe de palestras e, se precisar, converse com um profissional da área. Ao dominar o CTN, você assume o controle das suas finanças e fica mais preparado para realizar seus sonhos. Invista em conhecimento e colha os frutos de uma vida financeira mais saudável, próspera e sustentável.